sobre ciência de dados na política brasileira. Você supõe o slide? Eu não vou saber o que aparece. Bom, boa noite, pessoal. Já vou começando porque vai demorar, então... Eu sou o Gabriel Tessaroli Jean Cristófaro, sou cientista de dados no Cigalei e já que todo mundo falou, eu vou falar da minha formação acadêmica. Fiz bacharelado em Ciência da Computação na USP, um mestrado, quem sabe um dia eu faço, mas a apresentação é boa também, viu? A apresentação é boa também, não vai... Como é que é? Tá. Mas vamos lá. Então eu sou de Cigalei, só para contextualizar vocês um pouco o que é a nossa empresa. Os exemplos que eu vou dar mais para frente talvez exemplifiquem melhor e vai dar uma noção melhor do que é a empresa. Mas nossa missão é permitir que organizações entendam, monitorem e atuem no processo legislativo. Por organizações a gente diz que são ONGs, grandes empresas, associações, sindicatos e escritórios de advocacia. E o processo legislativo, só para recapitular aí, eu quando entrei em Cigalei estava meio perdidão também, mas são os projetos de leis, né, tudo que envolve os nossos deputados, os nossos senadores. E a nossa intenção, né, o que é o entender, monitorar e atuar? É perceber quais são os projetos de lei que vão influenciar ou não uma empresa, certo? A sua empresa tem os projetos de lei que vão pode mudar a regra do seu negócio, enfim. E essas empresas ficam olhando, através da nossa plataforma, o que está acontecendo hoje no cenário político brasileiro. E a nossa base, né, a base da nossa aplicação é justamente a mineração de dados. Né? Nós lidamos com dados públicos, então esses dados a gente pega de APIs, que é o melhor dos mundos. Quando a gente tem endpoints, a gente consegue pegar o dado bonitinho lá, vem com JSON, da hora. Tem os SAPLs, que são sistemas de apoio ao processo legislativo, que é um sistema que foi criado para todas as assembleias, seja em âmbito estadual, federal, para usar ele gratuitamente. Também é um dos casos muito bons, porque você percebe um padrão muito bom entre as casas. Mas aí você tem assembleias estaduais que, mesmo tendo sistema gratuito, preferem desenvolver o seu próprio, e a gente tem que aprender o sistema deles. E nem sempre é uma coisa muito boa. E nós temos o melhor, ou pior dos casos, que é uma assembleia estadual que tem um blog, né, que é o Rio Grande do Norte. Afinal, todo mundo que extrai dados sabe o quanto é bom extrair dados de fotos, por exemplo, de documentos, né? E para fazer essa extração a gente usa o Scrape. Quem já fez extração provavelmente já deve ter ouvido falar. É uma biblioteca para o Python. E ela foi muito bom para a gente porque, primeiro, que ela abstrai toda a camada da internet, então você não precisa ficar lidando com protocolos e tudo mais. E ele tem suporte aos pipelines, que são trechos do código que toda vez que a gente faz uma extração, a gente passa por esses pipelines. E esses pipelines, por exemplo, pode fazer a formatação dos dados, por exemplo, para o nosso padrão, né? Afinal, a Assembleia Legislativa de um Estado pode conter dados que são incompatíveis com os dados de outras assembleias, porque cada um tem o seu próprio esquema. E, por exemplo, um dos nossos pipelines que a gente usa, inclusive o Elasticsearch, a gente alimentou o nosso Elasticsearch com uma outra base de dados do TSE, que contém lá os dados da candidatura, dos votos, data de nascimento, profissão e tudo mais dos legisladores. E a gente faz, por exemplo, pega o nome do legislador no site da Assembleia Legislativa, busca no Elasticsearch, busca essas informações no nosso Elastic e popula o nosso banco de dados, que é o CouchDB, um banco de dados não relacional, devido por ele ser orientado a objeto, e a gente tem, como eu já disse, cada assembleia tem as suas especificidades e geralmente tem alguns dados também que são faltantes em algumas que as outras têm também, certo? E através do nosso script também a gente faz a atualização dos nossos dados. Então a gente pega as novas proposições, que são novos projetos de lei, novas emendas constitucionais, enfim.
E as tramitações, a gente pega todo dia as tramitações de todos esses projetos de lei para saber, por exemplo, se o projeto de lei foi para uma comissão, se ele foi, aonde que esse projeto de lei está, se foi designado relator, enfim. E as empresas ficam sempre de olho nisso. Mas esses são os dados públicos, esses dados a gente consegue ver nos próprios sites das assembleias, então a partir disso começa a nossa análise de dados. E eu trouxe aqui para falar hoje um dos nossos casos que a gente resolveu aqui no Cigalei, que a gente passou, que a gente queria responder a seguinte pergunta, que é qual é o tema dado na proposição. Por que a gente queria isso? A gente queria, por exemplo, fazer cortes para entender, por exemplo, a tendência de uma assembleia de alguma casa legislativa, se ela está falando muito de educação, se está falando muito de segurança. E também, já vou adiantar aqui para vocês ficarem super ansiosos, quais os principais temas de um legislador. Fiz uma comparação entre os dois grandes políticos brasileiros. Mas voltando, a gente fez esse corte, por exemplo, que é... Vocês viram, né? Eu fiquei com medo até de falar isso. Olha lá, ó. Esse galera é totalmente apartidário. Mas eu não. E sei lá. Legal. E beleza, então para responder aquele tipo de pergunta é que a gente teve que fazer esse modelo de classificação de temas em uma proposição. Então assim, a gente tentou, né, fazer alguns modelos não supervisionados que não deram muito certo e assim, em vez de ficar falando por que não deu muito certo, né, acho que foi melhor falar o que deu certo e o porquê. Mesmo porque talvez eu nem entenda direito porque não tenha dado certo, se não teria dado certo o negócio. Mas então, considerando o nosso contexto, a gente pré-definiu 105 temas. Né? Então, saúde, educação, blá, blá, direitos humanos, enfim. E a gente teve uma vantagem de ter a linguagem padronizada. Né? Para quem já tratou com rede social, sabe que isso é uma grande vantagem. Afinal, você não tem onomatopeias, você não tem gírias de internet, enfim. É uma linguagem padronizada, então facilita muito o nosso trabalho. E aí a gente fez um aprendizado semi-supervisionado, utilizando Word Embeddings, que me perdoe se tem alguém de PLN aí, mas basicamente é você transformar uma palavra num vetor de números, ou para o cientista de dados que gosta de falar que isso é um vetor de características. E a maneira como ele faz isso, então você transforma, a gente usou o Word2Vec, que é o cara do Mikolov lá que desenvolveu. E ele basicamente, ele transforma essas palavras e joga tudo num espaço semântico, que é esse vetor de N características, tá? Nossa, eu não tinha falado, né? Até como usar a lousa aqui? Então a gente fez uma coisa meio louca, que é o seguinte, vamos, aquele negócio de professor, né? Vamos supor que o nosso espaço é 2D, mas na prática é 200. Desculpa aí, pessoal, lá do fundo, não sei se vai conseguir ver. Mas aí a gente tem nosso espaço e cada um dos temas a gente plotou nesse espaço. Então você tem o tema 1, você tem o tema 2, enfim, tema 3. E esses temas você consegue através calcular a distância entre duas palavras, ou seja, palavras similares geralmente têm uma distância muito próxima nesse modelo, certo? Então palavras, como se fossem palavras pertencentes ao tópico 1, são as palavras mais próximas desse tópico 1. É isso que a gente considerou. Então você tem um monte de palavras aqui, formando quase que um cluster aqui de palavras próximas do tema 1. Certo? Aí a gente pega a proposição, a proposição pega as palavras da proposição e joga tudo nesse espaço semântico. Vai jogando cada palavra, palavra 1, palavra 2, enfim. Vai jogando as palavras nesse espaço semântico, calcula as distâncias entre todos os temas, pontua, e assim a gente tem, lógico, faz a normalização, enfim. E aí a gente tem, por exemplo, uma probabilidade, ou um score, dependendo como você quer interpretar esses dados, de, dado uma proposição, ser um tema. E lógico, a gente tem uma identificação manual de exceções, que, enfim, para os acadêmicos isso é um pesadelo, não pode fazer, mas a gente fez e ajudou muito o nosso resultado. Né? Os dois chefinhos meus aí estão fazendo 5 a cabeça e é isso mesmo que a gente tem que fazer. Então tá aqui, ó. Eu não sei quanto tempo já foi. Nossa, tá certo. Aí, ó.
Os temas do legislador Jean Willis, a gente conseguiu pegar aí, que é realmente direitos humanos e minorias. Jair Bolsonaro, Forças Armadas, disparado. O verdinho, para quem não consegue ler, são os projetos que eles foram autores. E os azuis é quando o projeto eles forem coautores, tá? Então tem muito... uma proposição, ela pode ser coautorada também. Bom, isso daqui é um estudo de caso, a gente conseguiu fazer outros cortes com os temas também. Mas eu queria mostrar para vocês outras dois casos que a gente teve no Cigalei. O primeiro, a gente conseguiu responder essa pergunta de qual a relação entre os parlamentares. Então a gente conseguiu construir esse gráfico aqui, onde cada bolinha pequenininha é um parlamentar. As bolinhas grandes são partidos, não dá para ler aí talvez, mas aqui ó, por exemplo, PSD, nem daqui da PDN, enfim. São todos os partidos e a gente consegue perceber a relação entre cada bolinha, através da distância desse grafo aí, que é a relação entre a influência entre dois parlamentares. E tudo isso foi baseado na votação. Então, se dois parlamentares votam junto ou não, geralmente os parlamentares vão estar junto aqui e você percebe cores, né, grupos muito próximos, governo e oposição, governo azul, oposição vermelho. As cores não tem nada a ver com o partido. A outra coisa que também a gente teve são a gente identificar quais foram as proposições mais ativas. Isso aqui eu tirei ontem, antes de mandar o slide, do Cigalei. São essas 4 proposições, por exemplo, que a gente percebe quais são as mais ativas, não somente considerando o número de tramitações, mas temos a nossa formulazinha lá. E aí assim as empresas conseguem perceber, por exemplo, ter noção, saber o que tem que olhar, o que não tem que olhar, né? E só a questão de curiosidade, aqui a quarta mais discutida nesse último mês foi justamente altera a lei para coibir a prática de preços abusivos de combustível. Acho que todo mundo sentiu um pouco isso no bolso. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Meu e-mail está aí, se alguém quiser mandar alguma coisa, senão a gente conversa depois. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Gabriel, pela palestra. Muito legal. Espero que possa voltar também para falar um pouco mais sobre os temas explorados aqui. E agora a gente vai para o coffee. Não se desesperem, que tem muita gente. Então, o coffee vai ser servido ali no jardim, Mickey, tá? Ali no jardim, então ali onde vocês entraram à esquerda, da minha esquerda, nessa hora que vocês entraram, estava à direita, tem um jardinzinho ali que o nosso coffee está servido. E nós voltamos em aproximadamente 25 minutos. E o Meira? Pegou o brócolis, saí de lá também. Eu fiz um sistema. Beleza? Uma coisa,